Mano do céu, a inflação mundial vai bombar nesse ano, cara, por conta de guerra, e isso tem a ver com o petróleo, com os fertilizantes, então fica aqui até o final para você entender tudo sobre isso. Antes de começar esse vídeo, não esquece de deixar o like, também de se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante para entender que vocês estão curtindo esse conteúdo que eu tô trazendo aqui, um pouco mais sobre a Rússia e a Ucrânia, o que esse conflito vai gerar no nosso mundo inteiro. Então, se vocês puderem e também estiverem curtindo esse vídeo, não esquece de deixar esse feedback aí para eu entender que vocês estão curtindo isso e poder trazer mais para vocês, beleza? Mas vamos lá, né? Eu citei o petróleo, citei os fertilizantes. Primeiro, eu vou falar do que está acontecendo com o petróleo e depois eu vou passar para esse tópico dos fertilizantes. Vamos lá, na semana passada teve uma reunião da OPEP sobre um possível aumento na produção de petróleo mundial. E obviamente, aumentando a produção do petróleo, você consegue segurar um pouco esse preço do petróleo que vem aumentando muito por conta aí da guerra com a Rússia e a Ucrânia. E obviamente que com o aumento desse preço que veio impulsionado mais uma vez por conta da guerra, isso causa um efeito global de aumento no preço do petróleo. E obviamente isso está muito relacionado com a inflação, mas vamos dar uma contextualizada, porque eu só falei OPEP, falei algumas coisas aqui, inflação, e talvez você não tenha entendido, então vamos com calma. Vamos lá, imagina que você e uma outra pessoa, um outro produtor, vendem carne na sua cidade e, cara, só existem esses dois açougues, o seu açougue e também o açougue desse seu outro concorrente. E aí vocês literalmente vendem o mesmo produto, ou seja, é sempre a mesma carne. Só que o que seu concorrente faz? Ele sempre tenta abaixar os preços dele para conseguir roubar os seus clientes, concorda comigo? Se ele vende um mesmo produto por um preço mais baixo, vale muito mais a pena comprar com seu concorrente, certo? Mas aí você pensa num negócio, só existem vocês dois de produtores de carne na cidade inteira. Você chega para ele e fala, cara, o que você pensa da gente fazer um negócio seguinte? A gente estabelece um preço de carne X, ou seja, não vai ser diferente no meu açougue e nem no seu, vai ser literalmente o mesmo preço, e aí a gente vende por esse preço pra gente ter um lucro bom e também não ser concorrente, a gente consegue lucrar bem os dois. E aí o seu concorrente vai lá e aceita isso, ou seja, vocês vendem a mesma carne no mesmo lugar pelo mesmo preço. Isso é o que a gente chama de cartel. E foi isso que o Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita e Venezuela fizeram lá em 1960 com o petróleo. Então sabe a OPEP que eu citei lá no começo do vídeo, que teve uma reunião na semana passada? Então, isso é a OPEP. Esses são os 5 países fundadores dessa organização. E hoje ela já é formada por mais de 13 países exportadores de petróleo no nosso mundo. Então, basicamente assim, se a OPEP quer que o preço do petróleo suba, eles simplesmente fecham uma torneirinha ali, tem menos petróleo disponível para a mesma demanda e aí o preço sobe. Ou se eles querem que o preço do petróleo também caia, eles abrem um pouco mais a torneirinha e daí produz mais petróleo e aí o preço do petróleo abaixa. Mas cá entre nós, os caras não são burros, eles não curtem muito que o preço abaixe. Mas aí, só para você ter uma ideia, eles também não podem, vai levar o preço do petróleo a muito caro. Por quê? Porque existem muitos outros países que não fazem parte da OPEP, como é o próprio Brasil. A gente é um grande exportador de petróleo, mas a gente não faz parte da OPEP. Então, se, por exemplo, a OPEP subir muito o preço do petróleo desses 13 países, as pessoas vão recorrer a outros países que consigam vender esse petróleo por um preço mais baixo, concorda comigo? Mas vamos lá, então, o que foi essa reunião semana passada que eu citei para vocês que a OPEP fez, né? Por que eles fizeram essa reunião e o que saiu de lá? A reunião reuniu outros 10 países muito exportadores de petróleo, que no caso a Rússia também estava nessa reunião, porque a Rússia é nada mais nada menos que o segundo maior exportador de petróleo no mundo. E a gente sabe que a Rússia não se encontra numa situação tão boa, já falei aqui algumas vezes da guerra, então vamos contextualizar ainda mais isso, como que isso aconteceu. Só para te diferenciar, existe a OPEP, que são esses 5 países membros que eu falei, que é o Irã, o Iraque, Kuwait, Arábia Saudita e Venezuela, e aí existe a OPEP+, que faz parte aí com esses outros 10 países que foram nessa reunião. E aí você me pergunta, quem que você acha que é o líder da OPEP+? Você tem uma chance para acertar. Logicamente, o país que está em conflito, a Rússia. E aí você fala, não, mas esses outros 10 países nem devem exportar tanto petróleo. Só para você ter uma ideia, trazendo um númerozinho rápido, a OPEP+, é responsável por distribuir mais de 50% do petróleo
no mundo inteiro. Ou seja, eles têm um poder extremamente alto sobre o preço desse petróleo. E aí vamos supor que é o que está acontecendo, o preço do barril da OPEP sobe. O que isso reflete? As ações, por exemplo, da Petrobras, que é uma petrolífera, também subirem, porque o preço do petróleo da Petrobras fica mais barato em relação ao preço do petróleo da OPEP, e isso faz com que seja mais atrativo para outras pessoas comprarem o petróleo da Petrobras. Como eu falei para vocês, o Brasil não faz parte da OPEP e nem da OPEP+. E eu acho que você já tem ideia. Mas sabe, cara, o que impacta, o que o aumento do preço do petróleo impacta pra gente? Pra ter uma ideia aqui, coisas básicas. O preço da gasolina, o preço dos produtos industrializados, já que você tem que ter aí um transporte desses produtos, o custo da energia encarece aplicativos como Uber, 99 Táxi, ou seja, tem um impacto literalmente muito grande no aumento do preço do petróleo. E só pra você ter uma ideia, o preço do barril passou $100, o que a gente não via desde 2014. Então o que a OPEP foi lá e fez? Aumentou a produção de barris, certo? Concorda comigo? Se tem poucos barris como oferta, você simplesmente aumenta a oferta de novo e o preço tende a baixar. Só que não é tão simples assim. Eles anunciaram um aumento de 400 mil barris diários. E detalhe que isso só para o mês de abril. Mas se a gente fizer uma pequena comparação rápida, diariamente a OPEP produz 41 milhões de barris. Ou seja, esses 400 mil a mais lá em abril é um aumento de menos de 1%. Então, cara, concorda comigo que aumentar 1% não vai ser nada muito significativo? Isso que se a gente for pegar o preço do Brasil, lá em 20 de dezembro do ano passado, em 2021, ele custava $70,94, mas no primeiro dia de março ele fechou um preço de $103,89. Cara, é um aumento de mais de $30. E aí você me pergunta, tá, mas só existe a OPEP mais, que é basicamente a mesma coisa, que se preocupam com isso? E aí a gente vê que não. Por quê? Porque a AIE, que é o Conselho da Agência Internacional de Energia, que já é formada por 31 estados, concordaram em liberar 60 milhões de barris de petróleo da sua reserva. Ou seja, esse grupo aí de países, desses 31 países, tem uma reserva de petróleo e dessa reserva eles decidiram aí liberar 60 milhões de barris de petróleo para não haver aí um colapso do petróleo no mundo. E aí sim, aqui a gente já vê um negócio um pouco melhor, né? Pô, 60 milhões perto de 400 mil por dia acaba sendo um número muito satisfatório. Mas aí você também me pergunta, tá, e por que tá tudo isso acontecendo? Por que o preço do barril tá subindo tanto? Por que o preço dos fertilizantes tá subindo tanto, que eu já vou falar aqui pra frente? E aí eu te falo mais uma vez, cara, a Rússia entrou em guerra com a Ucrânia. E aí foram aplicadas muitas sanções à Rússia. Ou seja, os Estados Unidos chegam e falam, não, eu não quero mais que nenhum voo entre da Rússia aqui e que nenhum voo dos Estados Unidos saia para a Rússia. E isso impossibilita muitas coisas. E também, só falando que isso foi uma sanção dos Estados Unidos, a Europa já aplicou também muitas outras sanções à Rússia. E se você for pegar as empresas que saíram da Rússia, eu vou falar primeiro 3 enormes petrolíferas e depois vou botar uma lista para vocês verem quantas empresas já não produzem mais e têm lojas ativas na Rússia. As 3 maiores petrolíferas são BP, Shell e a Exxon. E cara, dá uma olhada em quantas empresas já saíram da Rússia só pelo fato dela ter invadido a Ucrânia. Sim, é muita coisa, são muitas empresas e por isso existe esse quase colapso aí, não só do petróleo, né, de muitas outras coisas. Mas tá bom, você já entendeu a situação do petróleo, vamos falar um pouco agora dos fertilizantes. Eu vou passar um pouco mais rápido porque não tem tanta coisa para falar, eu sei que o do petróleo foi um pouco confuso, mas aqui o dos fertilizantes, o que tá acontecendo? Só para você ter uma ideia, o Brasil importa 85% dos fertilizantes que eles usam, né, que nós usamos. E só para você ter também uma ideia, mais de 26% vem apenas da Rússia. Ou seja, mais uma vez, isso preocupa muito os agricultores aqui do Brasil. E aí, por conta de todas essas sanções que eu falei para vocês, de empresa saindo, de empresa não produzir mais na Rússia, o Brasil não vai conseguir importar 1/4 dos fertilizantes que ele importava anteriormente, quando não existiam essas sanções. E aí, o que acontece com isso? Os agricultores precisam aumentar o preço dos seus produtos finais para conseguir continuar lucrando. Concorda comigo? Se você não tem tanto produto para vender, você aumenta um pouco o preço para conseguir lidar com as suas despesas. E quem que isso afeta? O consumidor final. Eu, você que está vendo esse vídeo, todas as outras pessoas que viram esse vídeo, porque a gente vai ter que pagar por esses produtos. E se esses produtos estiverem com um preço mais alto, a gente vai ter que
pagar mais para conseguir comprar eles. E aí o coordenador do Centro Insperagro Global, que é o Marcos Jank, falou que pode até existir um desabastecimento de fertilizantes no Brasil caso a guerra continue por muito tempo. Ele falou que só tem incertezas nessa época, então pode ser que no futuro exista um desabastecimento de fertilizantes aqui no Brasil. Mas, pelo outro lado, a Associação Nacional para a Difusão de Adubos falou numa reunião também na semana passada que o Brasil tem um estoque de fertilizantes para mais 3 meses, caso isso realmente se prolongue tanto, essa guerra se prolongue tanto. Então a gente tem aí esses dois lados, um lado que os preços já começaram a subir muito por conta desse provável desabastecimento, mas também teve um pouco de tranquilidade, porque a gente ainda tem 3 meses de fertilizantes para serem usados. E só para você ter uma ideia, não para por aí. O preço do pão também pode aumentar muito aqui no Brasil. Por quê? Porque a Rússia e a Ucrânia juntas são responsáveis por exportar mais de 1/4 do trigo do mundo inteiro. Ou seja, se eles não exportam o trigo, mais uma vez, o produtor de pão tem que aumentar o seu preço do pão para conseguir continuar lucrando. E você sabe, é sempre essa mesma mecânica. Se a pessoa não consegue vender, ela tem que aumentar o preço e acabou. Então, o que tudo isso deve afetar, né? Petróleo, fertilizante, pão e trigo junto, cara, numa inflação extremamente descontrolada, que é o que eu quero falar nesse vídeo. Você tem que se proteger dessa inflação, porque a gente já vem de uma inflação muito alta por conta do Covid, e agora com essa guerra, essa inflação deve se impulsionar cada vez mais. Então se protege dessa inflação, eu espero ter te ajudado. Se eu te ajudei, não esquece do like, de se inscrever e tamo junto.